Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez só mais um vídeo do Uno aí no canal. Acho que hoje chegou o grande dia, né, da gente de fato começar a mexer no fender aí do Uno, que a gente já tá esperando há um certo tempo, pelo menos eu tô esperando há bastante tempo. Tinha várias coisas que eu precisava fazer antes de fato começar a mexer com a fibra e tudo, na fabricação do fender. Já testamos várias coisas aí, já finalizamos várias etapas aí, para deixar tudo prontinho, né? Vocês sabem como eu sou aqui, eu gosto de fazer. Eu faço devagar, não sou o cara mais rápido, mas eu tento fazer tudo nos mínimos detalhes, pelo menos o máximo que eu consigo fazer aqui. E a gente deu várias atenções de várias coisas, algumas delas eu não consegui dar em vídeo, então já agilizei aqui, sem vocês verem. Postei algumas coisas no Instagram lá, para o pessoal que segue lá, ver mais ou menos como estava o andamento essa semana aqui. Mas hoje, de fato, a gente começa a mexer na parte da fabricação dos fenders. Para quem já acompanhou a fabricação de outras peças aí, artesanais, aqui na garagem, já sabe mais ou menos o processo que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar com fibra, assim como a gente já trabalhou com outras peças. Igual foi essa capa aqui, ó, a parte aqui da mudança de frente do Uno, a gente fabricou essa capa em fibra de vidro. Então teve todo um processo de criação de uma peça, digamos assim, de uma matriz. Dessa matriz a gente tirou um molde e desse molde a gente tirou aquela peça ali. Então todo esse processo é muito importante para eu conseguir um resultado de acabamento top, igual eu consegui aqui, ó. Tá vendo que o vinco segue o mesmo vinco da lataria do carro, tá vendo? Aqui em cima, ó, tem a dobra certinha, igual é a dobra do paralama do carro. Isso aqui foi uma peça criada artesanalmente aqui na garagem para compor a mudança de frente do Uno. E o paralama ali, o fender, não vai ser diferente. A gente vai seguir mais ou menos o mesmo processo, porém eu tô com uma ideia aqui que eu já comentei com vocês em vídeo, de fabricar esse fender de um jeito diferente. A gente vê muito aí no YouTube o pessoal fabricando fender utilizando espuma expansiva, que também é uma forma de fabricar, dá certo, o pessoal faz, a maioria faz assim, que é simplesmente fazer uma base aqui e injetar a espuma expansiva. É uma espuma que vem numa lata, tipo de spray assim, de tinta, e quando você injeta ela expande e vira como se fosse uma espuma seca. Você vem cortando ela com uma faca ou com um facão, para fazer mais ou menos o formato, né? Ela vai encher toda a região e depois você vem passando uma massa para você dar um acabamento fino e daí você vem com a fibra de vidro em si. Então é um processo muito trabalhoso, demorado, né? E que tem uma dificuldade justamente na parte de deixar um lado simétrico ao outro, porque você tem que fazer na mão os dois lados, então demanda um gabarito ou um olho muito bom para você conseguir fazer os dois lados iguais. E é nesse quesito que eu não quero fazer com espuma expansiva. A gente já trocou uma ideia com relação a fazer essa técnica aqui que eu estava pensando há um certo tempo. Nunca vi ninguém fazendo assim, mas eu vou querer botar em prática aqui e até por isso que eu não sei se vai dar certo. A gente vai fazer esse vídeo aqui e se der certo vocês vão ver no final do vídeo aí. A gente vai tentar fazer o fender aqui do Uno utilizando uma armação de arame e tecido. Eu vou usar uma técnica parecida com o que eu vi o pessoal fazendo caixa de som de carro em fibra de vidro. Eu olhei aquilo lá, o vídeo do pessoal fazendo, e gostei bastante da técnica que eles usam lá e vou tentar implementá-la aqui. Então a gente vai fabricar uma armação assim como essa daqui que a gente fez de teste, que ajudou bastante. Vamos fazer o fender aqui e a partir dessa armação a gente vai conseguir fazer um molde e depois fazer o fender em si. Então vai ser muito top, porque eu acho que dessa maneira eu vou conseguir fazer simétrico os dois lados. Basta eu repetir as mesmas medidas aqui dos arames que eu vou fazer de um lado, fazer do outro, que vai ficar o fender igual. Tem vários desafios aí na fabricação do fender, justamente para deixar com o acabamento que eu quero deixar. Então não vai ser um negócio fácil, nem rápido. Eu vou tentar dar atenção a esses detalhes, porque aqui o meu carro eu quero deixar com o melhor acabamento possível, igual o pessoal já está acompanhando aí desde o início do processo de reforma que eu estou fazendo aqui na garagem. Então eu não quero correr com o negócio para fazer um negócio mais ou menos só para finalizar e acabar a série de vídeos. Tem muita gente que quer já ver pronto, mas tem todo o processo e a gente pular etapas, acaba que o resultado final não fica tão bom. E eu tô muito satisfeito com o resultado que a gente tá conseguindo aqui, apesar de eu estar aprendendo à medida que eu tô fazendo, né, tudo pela primeira vez, eu tô conseguindo um resultado bem bacana e eu tô muito satisfeito. Então não vai ser diferente aqui nos fenders. Dito isso, para quem já seguiu os últimos vídeos aí, já viu que há 2 vídeos atrás eu tava tentando fazer um alinhamento do para-choque, né, que eu precisava que o para-choque fosse cortado ali e preso ali, justamente para eu conseguir já começar o fender. Eu tava com o joelho bastante ruim, que eu caí de moto, falei isso tudo para vocês, e não consegui finalizar o vídeo. Mas em off aqui eu já consegui, falta só o lado de lá, mas já tá alinhado, é porque tá solto. Mas o lado de cá já tá todo alinhado, tá vendo? O restinho que faltou aqui, ó,
vai ser quando eu colocar a nossa... porque tá solto ali, ó. Vai ser quando eu colocar a nossa seta aqui. Então ele vai ficar alinhadinho, ó. Olha como é que já mudou com relação ao que eu mostrei no vídeo pra vocês. Já fiz a fixação aqui, ó, o ponto de fixação tudo direitinho, é que o carro pegou chuva, acabou enferrujando o parafuso aqui. Mas já tá fixado e já tá cortado aqui também. A roda tá esterçando e não tá encostando. Mostrei isso lá no Instagram pro pessoal, inclusive quem não segue no Instagram, segue aí, vou deixar aparecendo aí, que vira e mexe eu troco ideia com o pessoal lá, a gente posta várias coisas lá. E é mais fácil de conversar pelo chat lá do Instagram, pelo direct em si, do que aqui pelo YouTube. No vídeo passado, né, quem não viu, recomendo muito ver, é uma ideia bem bacana. Eu mostrei pra vocês como que eu fiz a saia lateral do Uno aqui. Não sei se vai dar pra ver legal aí, porque a gente adesivou ela de preto. Mas é uma saia lateral, né, um spoiler lateral que eu fiz aqui caseiro. E ficou muito top, ficou da forma que eu queria, assim como a gente já tinha feito a montagem antes, ficou perfeita. E gastando muito pouco. Um par de spoiler desse, pra você ter ideia, assim, pesquisando, é por volta de R$200. Eu consegui fazer esse spoiler aqui pro meu carro sob medida, com o design que eu queria, tá vendo? Com uma quininha aqui, ele tá preso provisoriamente, igual eu falei no vídeo lá pro pessoal, mas eu consegui fazer esse spoiler aí por em torno de R$40. Ficou bem bacana, é uma técnica bem fácil de fazer, praticamente não precisa de ferramenta nenhuma e você consegue encontrar em quase todas as cidades esse material aí. E eu vou deixar de falar aqui e vamos começar a meter a mão na massa, eu quero ver se vai dar certo ou não essa ideia que eu tive aqui, que eu nunca vi ninguém fazendo. Ou ninguém nunca fez porque já tentaram e deu errado, ou ninguém nunca fez porque ninguém nunca tentou. A gente vai descobrir aqui nessa saga aí das modificações do Uno. Tá aí, rapaziada, então acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é repetir essa armação que a gente fez aqui. Eu comprei esses arames aqui, ó, eles são um pouco mais grossos, justamente para eles conseguirem se manter numa forma, né? E para eu conseguir dar um ponto de solda, tá vendo? Porque minha máquina ali é antiga, então ela é um pouco forte. Se eu pegar um arame mais fino que isso, eu vou furar o arame e não vou conseguir soldar. Então é só um pelinho só para eles fazerem a armação. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de começar de fato a armação, é passar essa fita crepe aqui, ó, que ela não vai deixar eu arranhar a lataria ali, a parte onde vai ficar exposta, né? Até porque depois eu vou fazer um polimento mais preciso aí nessa parte aí que a gente tá trabalhando, mas eu já vou botar a fita e eu também vou precisar estar com a fita para eu trabalhar com a resina, né? Eu preciso que essa parte interna, né, esse arame interno, ele acompanhe toda a curvatura aqui do carro, ó. A dobrinha aqui, onde tem o vinco aqui da lataria, tá vendo? Os contornos do para-choque, ele precisa acompanhar tudo direitinho, porque é ele que vai fazer o arremate da peça na lateral do carro, né? No paralama do carro. Tá aí, rapaziada, vocês viram um pouquinho aí, eu tentei filmar aqui, eu já comecei a fazer a primeira parte do aro ali. Vocês viram eu envelopando aqui a parte, por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz foi delinear com a caneta, vocês viram aí no vídeo, a curvatura que eu queria aqui pro paralama. Eu olhei de fora, vi que era isso certinho, até onde vem um arremate aqui, tá vendo, ó? Tudo certinho aqui, a curvatura, para eu saber e para eu conseguir ter uma guia da onde eu tenho que passar o arame. Cortei o arame e a primeira coisa que eu tenho que fazer com o arame é delimitar o centro dele, porque eu vou começar a tirar ali como ponto de referência. Então botei uma fitinha aqui com o centro marcado e marquei o centro aqui, ó, na lataria do carro. Então todas as vezes que eu tirar o arame, fazer o molde nele e voltar para ver se está certo, eu tenho que centralizar aqui. E tô trabalhando em torno de uns 15 minutos aqui, já fiz esse lado de cá inteiro, ó, tá vendo? É essa precisão que eu tô tendo aqui, ó, tá vendo que tá bem rente aqui, ó, a lataria do carro? Isso aqui que vai me dar uma peça bem acabada e bem assentada na lataria do carro. Para quem tá pensando em talvez tentar fazer essa mesma ideia, eu recomendo esperar chegar ao final, né, quando eu já tiver finalizado, para eu dar minhas impressões para vocês, porque até agora tá parecendo legal, mas eu não sei se mais pra frente eu vou ter outros problemas com relação ao que eu tô fazendo aqui. Agora eu vou fazer o lado de lá para acompanhar tudo direitinho. E dá pra ver aqui, ó, que a marcação que eu fiz, que seria essa mais de fora aqui, ó, ela vai terminar aqui, ó, na nossa saia. Então é por isso que eu precisava da saia já pronta, para fazer o arremate do paralama. Aí, pessoal, finalizei ali, ó. Agora já tá seguindo toda a curvatura do carro, tanto aqui na frente, igual vocês viram antes, ó. E do lado de cá a mesma coisa, tá vendo? Ele segue toda a curvatura, não fica tensionado, então se você
encosta ele aqui num ponto e num outro ponto aqui, lá ele já segue a curvatura. Então agora eu parto para o segundo arame, que é o que de fato vai definir a espessura do fender, né? Que é esse arame aqui, ó. Esse arame é bem mais simples, é um arame só encurvado. Ele vai ligar de uma ponta aqui, ó, até a outra ponta. Só que aí tem um detalhe, eu vou ter que definir como que eu vou querer o acabamento dessa ponta. Se eu vou querer simplesmente um arremate igual eu fiz aqui, ó, ou se eu vou querer que ele venha diminuindo e em vez de ele encontrar na ponta, ele termine algo por aqui e eu faço um ligamento aqui. Eu acho que fica um acabamento legal, porém é mais dificultoso aqui para mim fazer. Tá aí, rapaziada, finalizei o segundo arame aqui. Agora eu tomei uma cocinha, para ser sincero para vocês, porque demorei um certo tempo até desenvolver esse fixador aqui, que foi o que me ajudou aqui a fazer a formação, né, a conformar esse segundo arame, que de fato define aqui como vai ser a forma aqui do fender, né? Então vocês já vão começar a entender agora mais ou menos o formato dele a partir desse segundo arame. A dificuldade foi justamente porque eu precisava de um ponto de fixação na altura que eu queria aqui, um dedo abaixo do corte, tá vendo? Nessa linha do fender, e central, porque aí eu consigo modelar as partes da lateral. Então eu peguei uma ripinha aqui, ó, de madeira, né? Coloquei uma arruela nela ali, depois eu mostro para vocês direitinho, uma arruela com parafuso para travar o arame ali, e assim eu conseguia modelar cada lateral. Então eu deixei o molde do fender aqui, ó, o formato do fender, olhando de frente aqui, ó, mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai seguir uma curvatura até ele arrematar junto com o outro ponto aqui, entendeu? Então essa curvatura já vai dar o formato do fender, mas vai deixar o pneu aparecer. Então ele nem muito para fora e nem bem colado aqui. É uma curvatura mínima que tem aqui e já vai delineando aqui, ó, a espessura do fender até chegar na parte de cima aqui, ó. E mesma coisa do lado de cá, ó, onde ele vai arrematar junto com a parte de cá. Já tá até soltando um pouco aqui, mas aí agora é a parte da fixação, que é a parte que eu vou utilizar alguns pedaços aqui, ó, de arame justamente soldados aqui, ó, para fazer a armação, igual a gente fez aqui, ó, esse daqui. Só que aqui ele tem um problema, que é justamente eu não posso aquecer muito na solda, porque eu posso deformar esse arame aqui e ele pode perder a formação que eu fiz aqui agora. Assim eu já vou ter um fender praticamente formado, vai faltar só mais um curvatura aqui, que eu acredito que vai ser mais fácil, só para fazer o delineamento do acabamento aqui, né? Aquela partezinha reta, igual tem o original ali. Eu achei que não ia dar bom, para ser sincero para vocês. Eu já estava um pouco desesperançoso com relação a essa técnica aí. Mas depois que eu soldei lá, acabou que deu certinho. Eu não vou falar para vocês que é a melhor técnica do mundo. Eu poderia até chegar e falar, não, eu inventei uma técnica aqui de fazer fender muito melhor do que todo mundo faz. Não é o caso aqui. Tem os pontos negativos, pelo menos até agora que eu vi, tem seus pontos negativos e tem seus pontos positivos. Eu consegui, tô conseguindo, né, por enquanto, prosseguir e tô chegando no resultado que me parece promissor. Mas não dá para falar se vai dar certo no final, né? Você já sabe mais ou menos o que eu pretendo fazer aqui, que eu já comentei com relação a isso, mas vamos ver se vai dar certo, né? O segredo é, antes de eu desmontar, né, eu já tirei as medidas e já cortei esses pontos aqui, ó, antes de eu desmontar, porque aí quando eu tirei as duas peças, a primeira coisa que eu fiz foi soldar as pontas aqui embaixo, ó, tanto lá quanto aqui, e depois eu vim soldando as peças que eu já tinha tirado a medida e já tinha marcado a posição onde elas são encaixadas. Se você olhar, já tá dando para ter noção de como que vai ficar o fender, ó. Olha aqui de frente, aqui assim, ó, a curvatura que eu falei vem gradativa até chegar aqui em cima, e olhando aqui, ó, dá para ver que ele fica levemente um pouquinho para dentro, que agora a gente vai botar a bordinha aqui, ó. E aí quando a roda amortecer, ela vai encaixar para dentro. Fala pessoal, beleza? Aqui já é outro dia. Avancei um pouco mais e regredi um pouco mais. Vou explicar tudo direitinho para vocês. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente tirar um gabarito para eu saber aonde que eu vou passar o arame. Vou colar do lado de lá e vou refazer essa marcação do lado de lá. Assim eu consigo modelar o arame na mesma curvatura desse arame aqui. Com relação ao fender aqui, eu falei para vocês que eu ia fazer mais um arame aqui embaixo para dar o acabamento. Só que eu desisti de fazer isso, justamente porque eu fui tentar fazer e não estava me soando que ia funcionar muito bem. Eu estava com medo de esquentar demais na hora da solda aqui, ó, e a curva que eu fiz tão perfeita aqui, ó, empenar. E eu acabo perdendo todo o gabarito que eu já fiz até aqui. Agora é partir pro lado de lá, né, vou tentar filmar para vocês e fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui.
Tá aí, pessoal, finalizado. Já instalei do lado de cá, ó, o que eu já tinha feito. E também já fiz o fender do lado de cá. Já tirei as medidas ali, parece que tá batendo certinho o espaçamento, tanto aqui no início, ó, quanto no meio ali. Essas travinhas que eu fiz aqui com o próprio arame são do mesmo tamanho da do outro lado. E são soldadas no mesmo ponto onde eu soldei do outro lado. Então, na teoria, é para estar bem próximo do que está do outro lado e bem simétrico também. Agora o próximo passo aqui é envelopar com fita crepe. Agora sim vai dar para ter uma noção da espessura aí desse fender, né? Porque ele assim, só na armação, a gente não consegue visualizar muito bem. E eu vou colocar fita crepe nele todo aqui, ó, para fechar ele todo. E depois a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, nas bordas aqui, para deixar ele 100% pronto para a gente começar a parte de resina, beleza? Então bora lá. Beleza, pessoal, outro dia aqui e agora eu vou partir para penúltima fase aqui de acabamento antes de fato pegar para resinar, né? Um dos detalhes que eu quero fazer aqui no fender que eu acho que fica mais top é justamente no perfil dele. A gente vê muitos fenders sendo feitos dessa forma, né? Que o perfil dele aqui, olhando de frente, ele fica reto aqui, ó. Fica legal. Só que nos Golfs MK2 que eu vejo, esse perfil não é exatamente assim. Pelo menos em alguns fenders que eu vi que eu curti mais. Ele tem uma leve circunferência aqui, um leve abaloamento aqui, ó. Ele fica meio curvado. Eu acho que o aspecto com ele curvado deixa uma peça mais bem feita, mais bem acabada. Eu acho que fica mais legal. A estética é muito questão de gosto, né? Se eu quisesse fazer reto, eu já pararia aqui e já passaria para a última etapa, né? Que é a etapa do tecido aqui que eu quero usar. Mas como eu quero fazer essa leve curvatura aqui em toda a região dele, eu vou fazer uma etapa antes disso, que é utilizar essa espuma aqui, ó. Eu comprei essa espuma em loja de tecido em geral, né? É uma espuma de 1 centímetro de espessura. A gente usa para fazer estofado, acolchoar alguma coisa, enfim. O que eu vou fazer é recortar essa espuma aqui e colar ela nessa região. Eu vou colá-la toda aqui e vou desbastar as bordas dela e passar uma nova camada de fita crepe, mais fita crepe. Assim eu vou conseguir uma espécie de acolchoado aqui que vai me dar mais ou menos o formato. Lembrando que essa aqui é uma matriz, igual eu falei para vocês. A gente vai trabalhar nela para deixar o acabamento perfeito e tirar um molde dessa peça. E depois pode jogar ela fora. Eu acho que vai ficar bem mais legal e se tudo der certo de acordo com o que eu estou imaginando, né? A gente vai conseguir economizar bastante massa na hora que for dar o acabamento nessa peça aqui para tirar o molde dela. Então vou partir, vou tentar gravar para vocês. Eu estou um pouco atrasado, nem sei se eu vou conseguir soltar esse vídeo aqui a tempo. Mas de acordo com o que eu tô vendo aqui, tá saindo de acordo com o que eu tava pensando. Tá aí, pessoal, eu fiz aqui em off. Eu decidi avançar primeiro do lado de lá pra vocês verem a diferença e pra eu comparar também. Então nem tirei a peça que eu tava mostrando aqui pra vocês, ó. Mas olha só a diferença, olhando aqui de perfil, de frente, né? Eu falo perfil, mas olhando de frente aqui no carro, o perfil da peça ali, ó. E se a gente vir pro lado de cá, olha a diferença que dá. Eu não sei se tá dando pra ter a noção certinha aí do vídeo, tá ligado? Mas aqui tá bem parecido com o que a gente viu ali nos Golfs, né? No MK2. Parei um pouco ali no processo só pra mostrar pra vocês como que fica antes de passar a fita crepe, tá ligado? Aqui eu já colei a espuma, tá vendo? E colei, recortei ela aqui, ó, pra só ficar na área onde eu quero. E com o ferro de solda quente, eu vim dando acabamento pra ela já pegar mais ou menos o formato, tá vendo? Tá um pouco difícil de gravar lá dentro, acho que não vai ficar bom a filmagem, eu tô trabalhando em pé. Mas o que tá dando pra gravar aqui, pra mostrar pra vocês como que é esse processo aqui que eu inventei aqui, eu tô deixando registrado aí para caso alguém queira tentar também, né? Saber mais ou menos o que vai enfrentar. Outro dia aqui, na verdade já tá até mais de noite aqui. Eu tive pouco tempo para mexer nisso, acabou demorando um pouco mais do que eu imaginava. Dar todos os acabamentos que precisa para deixar a peça já pronta para chegar num resultado final top. E eu cheguei nesse resultado aqui. Vou explicar para vocês porque algumas coisas eu não consegui gravar justamente para eu conseguir evoluir melhor. Porque quando para gravar aqui acaba atrasando um pouco mais e também tem a dificuldade do ângulo, que eu estava trabalhando com isso no colo lá dentro, então ficou um pouco difícil. Mas aqui já está a peça quase finalizada para passar o tecido, né? Eu consegui fazer a bordinha aqui, ó, que eu preciso dessa borda justamente para fazer a fixação. Nos paralamas, nos fenders dos Golfs, a gente tem essa bordinha, os parafusos ficam à mostra, não fica feio. Eu queria fazer embutido, mas acabei gostando dessa bordinha e vai facilitar pra caramba a instalação. Eu fiz ela da mesma forma que eu fiz essa de baixo aqui, ó. Cortei um papelão
e colei aqui, ó. Na verdade eu coloquei o fender primeiro, encaixei o papelão ali para pegar a curvatura da lataria do carro e fui colando com fita crepe, né? Tanto por aqui quanto por trás. A ideia aqui, igual eu falei para vocês, é envelopar isso daqui com um tecido, e esse tecido eu vou embebedar, né? Eu vou colocar a própria resina, né, catalisada no tecido, e o tecido vai absorver essa resina, e quando essa resina secar, o tecido vai ficar rígido. Não tão rígido igual uma fibra, mas ele vai ficar rígido a ponto de eu conseguir trabalhar com uma massa por cima dessa peça e deixar ela com acabamento perfeito, como se fosse a peça final. Porém, aí depois eu vou tirar o molde dessa peça. E o tecido que eu estou usando é esse tecido aqui. Eu vou escolher um tecido claro, justamente para eu conseguir visualizar bem aonde eu vou colocar a resina. Então ela vai ficar úmida. Se for um tecido escuro, fica difícil você ver aonde está úmido e onde não está. E o nome desse tecido aqui, ele chama Elanca Light. Pelo menos é assim que eles chamam na loja onde eu comprei. Ele é um tecido flexível. Se você pegar ele e puxar ele aqui, ó, ele tem uma flexibilidade igual um elástico, mas só numa direção, para ele conseguir moldar isso daqui e copiar as curvaturas daqui. Se fosse um tecido que não fosse flexível, ele ia ficar várias rugas. Então a ideia é que faça alguma coisa mais ou menos nesse sentido que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou travar o tecido numa ponta, vou esticar ele todo no paralama e travar na outra ponta. Assim eu vou conseguir que ele fique bem esticadinho, ó, e que ele copie bastante as quinas e curvas da peça. Se fosse com fibra de vidro, ela não ia copiar tão bem as quinas aqui, ó, a ponto de eu conseguir trabalhar nelas depois. Então ia mascarar bastante, ia fazer uma curva aqui e não ia ficar bom. Acho que com o tecido vai dar mais fácil. Porém, eu tenho esse problema aqui, ó, o tecido passa por cima da borda que a gente fez. Então vou passar a cola para colar e ele fazer o contorno, justamente para quando eu resinar, ele copiar esse contorno. Igual tá nessa peça aqui, ó, essa peça do lado de lá, eu já fiz ela, tá vendo? Então eu passei cola aqui e ele copiou a borda aqui, ó, e ficou perfeito, tanto aqui na quina quanto aqui na borda. Depois colei por trás da peça. Vou fazer do lado de cá e aí a gente parte para a etapa final, que é justamente resinar e ver se essa teoria minha vai dar certo. Fala pessoal, finalizei toda a parte dos fenders aí, vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Deu um pouco mais de trabalho do que eu tava imaginando, né? Vou explicar certinho pra vocês. E vou mostrar também o resultado dos dois lados aí, de como que ficaram essa primeira parte, nessa primeira etapa dos fenders. Igual eu falei, eu tô fazendo uma matriz para dessa matriz gerar um molde e desse molde gerar o fender em si. Então ainda tem muito processo de acabamento aqui nessas peças, até a gente chegar na peça final, igual eu falei aqui na peça, igual eu falei que a gente fez aqui nessa peça inicial. Aqui eu tentei uma técnica que eu inventei aqui e eu ainda tô vendo se realmente vai dar certo. Não sei, não tenho como falar pra vocês se realmente vai dar certo. O que eu posso dizer é algumas coisas que eu pude perceber com relação ao que eu tava na expectativa, né? Inventei a técnica, tô testando aqui, apostei nela, mas não sei se realmente vai funcionar. Vou trocar ideia com vocês mais pra frente, mas primeiro eu queria mostrar pra vocês esse lado aqui, ó. No caso aqui eu tive que dar 2 demãos de resina, porque com uma demão só eu não consegui deixar ele rígido o suficiente, ele ficou muito maleável ainda. Ele não ficou 100% rígido, eu esperava que ele ficasse mais rígido, mas dá pra ver aqui, ó, ele afunda, mas ele ficou tipo um plástico, como que eu posso dizer? Um plástico mais fino, entendeu? Então ele tem essa maleabilidade para baixo, por isso que eu tô com uma certa dúvida com relação a aplicar massa nessa peça aí, porque eu não sei se essa massa vai trincar, porque eu preciso friccionar ali para fazer o lixamento e tudo da peça, então eu tô um pouco receoso com relação à técnica. É igual eu falei para vocês, a gente tenta, mas não quer dizer que vai dar certo. Na teoria tudo bom, mas na prática não é 100%, né? Mas vamos ver. Ainda tô otimista, acredito que pode dar certo. Ficou com um formato muito legal, com o que eu tava esperando, né? Com o que eu almejava chegar, né? Igual eu falei pra vocês, o perfil aqui, ó,
meio arredondado aqui. É claro que eu ainda vou acertar isso na massa, né, se tudo der certo, mas essa é a peça. O acabamento dela aqui nos cantos ficou razoavelmente bom, acredito que trabalhando nela daria para acertar tudo direitinho, mas aqui como tá com a roda para dentro, não dá para ter uma noção muito boa. Do lado de cá, ó, dá para ver que ficou um negócio bem bacana. Olha só como, digamos assim, o fitment, né? Não é exatamente o que o pessoal chama de fit, mas como ficou o alinhamento, tá vendo? Com a roda, a parte aqui que eu falei, ó, que ia sentar aqui. Enfim, todo o alinhamento com a lataria do carro. Do lado de cá dá pra ver até melhor, justamente por causa da roda. E dá pra ver que ele ficou muito próximo do que a gente já tava imaginando, que é o fender lá do Golf MK2, né? Vou botar uma foto bem parecida aqui, que eu acho que tá mais ou menos nesse ângulo aqui, ó. Dá pra gente ver que vai se basear muito próximo do que eu tava querendo e que eu realmente consegui. Mas enfim, é uma técnica que eu ainda não vi ninguém testando, igual eu falei no início do vídeo. Eles não podem ter testado porque não pensaram nela ou porque já pensaram e viram que não ia dar certo. Então eu tô com medo de cair nessa segunda possibilidade aqui, justamente porque eu nunca vi ninguém testando. Então tô tendo que aprender aqui com os meus próprios erros. Muitas coisas aqui do carro, tem muitos vídeos na internet ensinando, então é muito fácil você fazer uma pesquisa e descobrir o que dá certo, o que não dá, e já acertar de primeiro, igual foram os primeiros processos aí. A parte da pintura, apesar de ser uma coisa que demanda uma certa experiência, tem muita gente falando sobre, e você sabe mais ou menos o que você não pode fazer para a pintura dar errado, a parte do isolamento acústico. Então são procedimentos e são vídeos, né, que eu consigo gravar e consigo já acertar e concluir tudo num vídeo só. Aqui no caso, essas últimas coisas que eu tenho feito, modificação do para-choque, da frente do carro, agora eu tô mexendo com os fenders, não tem ninguém que faz, ou muito poucas pessoas que tentaram, então eu não sei o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então eu penso em alguma coisa, a maioria delas, graças a Deus, tem dado certo, igual foi a parte da modificação da frente, do para-choque, mas algumas coisas podem dar errado, eu tô sujeito a isso. E a gente tenta minimizar ao máximo para não gastar dinheiro à toa, né? Não jogar dinheiro fora com as coisas dando errado. Pode acontecer isso aqui no fender, como pode também não acontecer. Eu vou estudar mais ainda para ver se eu vou conseguir fazer tudo que eu estou pensando aqui, todos os procedimentos. Mas as coisas não são tão fáceis e acabou que atrasou um pouco mais do que eu estava imaginando, porque eu tive alguns empecilhos aí na hora da fabricação da peça ali, né? Seguiu os passos de acordo com o que eu estava imaginando, mas não foi tão simples executar cada passo. Mas eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Dá para ver o potencial que tem essa modificação. A gente vai continuar seguindo, vou estudar aqui como que eu vou seguir daqui para frente. E logo a gente já tá pegando para fazer a parte de trás, assim que a gente finalizar a parte da frente. Eu tô com outras várias ideias aí que também eu nunca vi na internet para fazer aqui no carro, logo depois que a gente finalizar essa parte da modificação. Então, superando esses desafios aí dos fenders, eu já vou partir para outro desafio que também vai ser difícil, mas eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai conseguir e vai deixar o carro mais exclusivo ainda. Vai ficar com uma modificação muito top, que eu acredito que todo mundo vai gostar, e muita gente já me pediu essa modificação. Só que eu quero fazer algo a mais. Então, depois dos fenders, já tem mais modificação. Beleza? Então vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei, se gostaram não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos bacanas. Até o próximo vídeo, valeu!